Quero ler com você hoje um texto da Bíblia, lá no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 50. Vamos ler o verso 22. Gênesis capítulo 50, lá no versículo 22. Nós temos aqui uma coisa especial no livro de Gênesis. Diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A vida de José é uma das histórias mais ricas que a gente encontra na Bíblia. Ele foi rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos que estavam com inveja dele. Também José não ajudava muito, ele era muito metidinho. Aí atraiu para si a ira dos irmãos. Foi vendido como escravo, acusado injustamente, preso, mas também foi exaltado por Deus e colocado como governador do Egito. José teve os altos e baixos, né? Mas quando a gente chega aqui no final da história, o que mais impressiona não é o seu sucesso político, a sua posição que ele tinha de destaque, mas era a convicção espiritual que ele tinha, que manteve até o fim da vida. Aqui em Gênesis 50, que nós lemos, os últimos versículos sobre ele, que quando se aproxima ele da morte, ele não fala sobre os seus feitos do Egito, suas riquezas, as suas conquistas, mas ele fala de Deus e das promessas, da esperança futura e da sua visitação. Olha que homem crente, tinha tanto sucesso, tinha tanta história, era muito importante, mas no final da vida o que ele destacava não foram o sucesso, o nome, as coisas, mas o que ele destacava era a percepção espiritual que ele tinha, que ele deixava. E ele transmitia a esse povo essa fé duradoura, que ele sabia que não ia terminar no túmulo, mas ia levar para a eternidade. E aqui esse texto, ele mostra de forma bem clara as suas convicções. Vale a pena sim a gente prestar atenção em duas coisinhas que ele diz. Olha, lá no Gênesis 50 aí que você está aberto mesmo. Depois que ele está ali na hora da morte, no verso 24 ele diz: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e fará subir da terra. Olha só o que ele diz: certamente. Isso é convicção, né, irmãos? Convicção dele. E depois ali, mais embaixo, no verso 25, quando ele demonstra o desejo de ser levado do Egito, seus restos mortais, ele falou de novo: certamente Deus vos visitará
e fará transportar os meus ossos daqui. Você viu que no último momento da sua vida, por 2 vezes ele diz: certamente Deus vos visitará. Isso é certeza, né? Isso é certeza de quem tem fé, de quem destaca o seu dom e a sua vontade de se relacionar com esse Deus vivo. Não eram as conquistas, não era o nome, que o faraó tinha deixado tudo nas suas mãos, mas ele fala ali da sua convicção, ele destaca a fé, a espiritualidade dele, ele destaca a sua amizade com Deus e dizia: certamente Deus vai visitar vocês. Coisa boa, né? Achei lindo isso. Isso é maravilhoso isso. Quando ele diz, e ele tinha certezas. Eu não sei se você tem certeza na sua vida. A certeza como de José, a gente tem que ter essa certeza. De nos diferentes momentos que a gente vive, dizer: certamente Deus está comigo. Cada dia. Chega segunda-feira, você vai trabalhar, tem os desafios. Você diz: certamente Deus está comigo. Você tem um desafio nessa semana, uma notícia diferente, mas você se lembra do seu Deus e diz: certamente Deus me visitará. Isso é poderoso, irmãos. Isso mantém uma pessoa serena, mantém uma pessoa tranquila em todas as situações. Olha, essa é a primeira certeza de José. Eu listei 4 certezas dele, desse texto. Mas a primeira ele fala que é a certeza que Deus os visitaria. Aqui no primeiro verso que ele diz as suas palavras: certamente Deus visitará vocês. Porque ele fala: eu vou partir, meus irmãos vão ficar aqui, minha família vai ficar, mas eu vou deixar eles ligados. Olha, quando Deus visitar vocês, vocês façam isso, isso e aquilo. Ó, coisa boa. Coisa boa, né? Quem sabe se Jesus não voltar até quando passar desse plano. Uma vez eu fui visitar uma pessoa no hospital, estava muito ruim. Eu cheguei lá visitar assim e ele esperei ele acordar. Quando ele acordou, ele viu aquela maquininha, né? Aquela televisãozinha que sai pitando assim, né? Que aqueles apitos, pip, 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 né? Quando ele acordou, ele olhou para mim e falou assim: ô pastor, acho que eu ainda estou nesse plano, né? Porque no céu não tem essas maquininhas, né? Eu falei para ele assim: você está nesse plano ainda. E aí eu sempre disse: enquanto a gente tiver esse plano, quando não passar desse plano para o outro, eu poder olhar para as pessoas que estiver perto de mim e dizer: olha, eu vou. Mas certamente, quando Deus visitar você, se lembre de que todo o tempo que Ele foi comigo, Ele também será com você. Tenha essa certeza, essa convicção. E essa certeza trazia esperança no meio aquele povo, no exílio, ali no Egito. Porque mesmo que a libertação não fosse naquele momento, que ia demorar um pouco ainda para eles saírem do Egito, José cria que Deus não se esqueceria do seu povo. Que ele falou: olha, estamos aqui, mas certamente Deus virá e levará vocês daqui. E o que é que foi que aconteceu, irmãos e irmãs? O que aconteceu? Deus enviou depois Moisés. Por quê? Porque certamente Deus ia libertar aquele povo. E era o que José havia crido. E nós também podemos ter, pela ação do Espírito Santo, essa convicção, né? De que nosso Pai nunca nos deixará sozinhos em meio a qualquer luta que seja. Tem gente aqui? Estou sentindo um mover aí. Né? Certamente Deus não nos deixará sozinhos quando passarmos por lutas. Oh, glória a Deus, hein? Certamente Ele não nos deixará.
Porque Ele está com a gente, né? Está firmado com a gente. E é bom, irmãos e irmãs, ter um Deus presente. Essas semanas atrás aí, de vez em quando na gente bate daquele vazião, né? Bate uma deprê, uma coisa lá da gente. A gente é humano, né? A gente passa por momentos, né, de algumas fases, né? Aí eu estava naquela secura assim, eu pensei, falei, meu Deus. Aí eu me lembrei, né? De vez em quando a carne é assim, eu lembrei que tem um Deus vivo. Eu tenho um sofazinho lá no quarto lá, que eu ajoelho nele lá. Eu ajoelho lá, começo a orar lá, e o Bonerge fica olhando para mim assim, vê o que eu estou fazendo, né? Bonerge é meu cachorro, quem não sabe. Bonerge fica olhando assim, eu falei, dá licença, Bonerge, estou orando. Aí eu já ajoelhei e disse, Deus, o Senhor existe, meu Pai. Inunda agora com a tua presença, com o teu Espírito, tira isso de mim. Que bênção, irmãos. Quando eu levantei, já levantei vontade de tomar café com leite, pão caseiro com doce de leite, que comprei. Comi aquele pão com doce de leite, aquele café com leite, olha, fiquei animado. Mas por quê? Porque certamente temos um Deus que quando você está em qualquer situação, você fecha o olho para abrir os olhos espirituais, né? Nem precisa fechar o olho, mas você sabe que tem um Deus presente, que Ele está ali, que é um Deus que é nosso amigo, que é um Deus que se faz vivo perto de nós. E quando você ora, e quando você busca a sua presença, o Espírito Santo enche a nossa vida. Porque Ele é, e eu falo como José, certamente o Senhor está aqui. Outra coisa tremenda que está em José, além de ser a certeza de que Deus visita, é a certeza que Deus sempre cumpre sua promessa. Olha só, ele falou ainda, depois, certamente Deus visitará, ele falou, Deus vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Olha, a segunda coisa, ele falou, Deus está aqui, mas Deus também, Ele vai dar a terra que Ele jurou dar. E aqui a fé estava firmada na promessa de Deus que falou, que Ele daria uma boa terra, uma terra que seria deles, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, e não poderia deixar de cumprir a aliança que Ele faz. Certamente Deus tem muitas promessas para nós, né? Não digo promessa de algum plano para você, um plano diferente, pessoal, porque você na sua oração, na sua busca, quando você entrega a Deus, você tem os seus planos pessoais, não tem? Você tem um plano de carreira, você tem um plano de família, você tem tantos planos de estudo, plano de ganhar dinheiro, plano de distribuir dinheiro, você tem planos da sua vida. E você em oração, você ora e em um momento específico o Espírito Santo, ele testifica na sua vida de que ele vai te ajudar a seguir os seus planos, segundo a sua vontade. E também ele tem planos bíblicos para nós. O plano da sua presença, o plano que já nos deu a eternidade, o plano de nos levar para uma terra diferente, não é a terra Canaã física, que hoje está lá naquele plano geográfico lá do Oriente Médio, mas é uma terra onde Jesus Cristo é o Rei, e Ele certamente nos levará para esta terra. Certamente nos levará para esta terra. Eu vou. Nem que seja para chutar os portões lá, mas eu entro. Tinha um irmão que dizia para mim, pastor, eu vou entrar naquela terra, se Deus quiser me receber, eu vou chutar as portas porque eu quero entrar. Eu falei, talvez pela sua fé de chutar as portas, ele até deixe você entrar. Mas aqui José entendia que a palavra do Senhor era imutável, ela não muda. Tudo que você encontrar na palavra dele de promessa, de vida, de força, pode ficar tranquilo, irmãos e irmãs, ele nunca mudará. Ele vai cumprir. Ele fala em determinado livro de Jeremias que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir, assim como a chuva desce do céu, bate na terra e depois volta para o céu, a água da chuva,
quando ela bate, quando ela volta, ela deixou os seus efeitos na terra, e a terra brotará, e assim é toda palavra que sai da sua boca, ele vela para fazer cumprir. José não fixou a sua esperança nas riquezas, nos privilégios do Egito, mas no que Deus havia dito a seus pais, e na qual ele recebeu crendo. E essa convicção também deve ser a nossa, meus queridos. As circunstâncias podem mudar, o mundo pode parecer instável, mas a promessa do Senhor permanece de pé, né? Não importa o que aconteça nesta terra. Eu estava dando aqui aula para o pessoal antes do semestre. Ai, companheiro aqui, ó, Alexandre. O Alexandre aqui é lá de Tijucas do Sul. Ele é biju aqui do pastor Cristiano. E namora uma guria lá da Curitiba, lá que era minha ovelha. Fala aqui, e algum deles falou assim ontem: ih, pastor, lá na frente não vai ter aposentadoria, não vai ter INSS, não vai ter nada. Aí eu falei: tanto faz. Porque com Deus, com INSS, sem INSS, com aposentadoria, sem aposentadoria, com governo, sem governo, Ele sustenta os seus filhos. É ou não é? E o que é essa merreca de governo que dá para a gente, para aposentadoria, em vista de um Deus rico, poderoso, que faz o seu povo abundar em riquezas de trigo, de mel espiritual, dos seus cuidados. Quem crê assim vive feliz e tranquilo, irmãos e irmãs, sabia? Porque eu sempre digo que quem lida bem com o céu, descansa na terra, sabia? Diga assim: quem lida bem com o céu, descansa na terra. É isso mesmo. O sujeito vive aqui nesta terra, ele trabalha, ele faz, ele tem os seus planos, ele tem, né, os seus projetos, mas ele vai tranquilo, porque ele vai sabendo que Deus é com ele, no sucesso ou no não sucesso, ele sabe que Deus é com ele na orientação divina, ele sabe que Deus tem tudo sob controle, sua vida sob controle, e ele tira de letra essa vida nesta terra, porque ele está bem com o céu. Ele sabe que o céu é sua casa, o céu é seu lar, ele sabe que você é peregrino em terra estranha. Nós não somos desta terra, nós temos um rei que é o Deus riquíssimo que distribui toda a sua riqueza, que diz a Bíblia lá: e o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória, diz lá em Filipenses. Ele tira de letra esta vida. Vem notícia ruim, ele sabe que Deus está no controle. Vem morte, ele sabe que Deus tem tudo sob controle. Ele sabe todas as coisas. Coisa linda. Eu lembro daquela cantora, eu amo aquela cantora, ela já faleceu, a Ludmila Ferber. Quem já ouviu falar? Todo mundo, né? Amo. De vez em quando eu assunto minha mulher, ela fala assim: o que você está fazendo? Eu falo assim: estou falando com os mortos. Que isso, homem? Não, é que a gente lê o que os passados deixaram para a gente, né? Gosto de ler Spurgeon, gosto de ler Finney, eu gosto de ler o John Stott, né? Eu gosto de ler esse povo, e eu fico lendo. Já morreram, né? Mas o que eles deixaram, que herança preciosa. Aí eu falei da Ludmila, porque ela tem música que ela fala: nada poderá calar nossa voz. Mas ela teve câncer, ela morreu de câncer no pulmão. Mas ela cantava até o fim da vida dela: nada poderá calar nossa voz. E ela morreu. Morreu no câncer, sim. Mas ela sabia que tinha uma promessa de Deus para a vida dela. E como que nada poderá calar nossa voz? Porque do tanto que ela deixou de herança rica, de fé para a igreja cantar. Eu digo assim, às vezes cantando assim, eu falo: é verdade, nada calou a voz dessa mulher. Porque ela canta até hoje para edificar a sua igreja. Amém? Quem lida bem com o céu, tira essa vida de letra, com emprego, com dinheiro, sem dinheiro, ele sabe que Deus vai suprir, ele sabe que Deus está na frente. Amém, amados? Ele é assim com a gente. Olha, José ainda tinha certeza de influenciar gerações.
Olha só, José pediu que quando Deus libertasse Israel, olha só, vou ler lá no último verso, olha, verso 25. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha, José pediu que quando Deus libertasse Israel, eles não esquecessem dele. Ele fala: me leva daqui, porque eu não sou do Egito, eu sou da terra de Canaã, e eu vi essa terra, e Deus certamente levará vocês para esta terra, e eu quero ir junto, simbolicamente, com suas ossadas, o seu caixão, a sua coisa. Ele falou: eu quero ir junto. E ele queria ser lembrado, ele não queria ser lembrado como príncipe do Egito, como ajudante do faraó, como número 1 do mundo por muitos anos, mas ele queria ser sepultado em Siquém. Aí mostra José com a fé de um homem que pode influenciar gerações, porque depois os irmãos dele, a família dele pegaram ele e levaram conforme a promessa. E a geração de José andou e foi crendo no mesmo Deus. Irmãos e irmãs, quando você e eu temos certeza da presença, da ação e da vida de Deus em nós, as gerações virão atrás de nós. Amém? Aqueles que te conhecem irão atrás de você. Seus filhos irão atrás de você. Seus netos irão atrás de você. Eles vão seguindo os passos dos pais, porque eles verem em nós esse serviço, essa ação do Espírito Santo na sua vida, e eles querem isso também. Eu me lembro que quando minha filha, a Ana, ela está se formando agora, lá em Curitiba, esse ano, aí vem morar em casa, louvado seja Deus. Primeiro ano que ela estava na faculdade lá em Curitiba, na classe, um monte de alunos, aquela bandeira de gente, e por muitos meses convidaram ela: vamos para o barzinho, o barzinho, ela: não quero. Um dia ela chegou e falou assim: pai, eles me convidam tanto, eu estou ficando uma crentezinha chata, pai, eu preciso ir um dia. Eu falei para ela, falei assim: filha, vai, filha, eu nunca disse para você não ir, vai com eles lá e olha lá. Ela foi. Quando ela chegou lá, começou lá, aquele ambiente todo, o ambiente não era para ela. Tinha muita gente bebendo, muita gente quase sem roupa, uma coisa arada. Ela só não se sentiu bem, ela não foi lá para botar reparo, porque a gente não é chamado para isso, né, irmãos e irmãs? Nós não somos chamados para ser aqueles crentes chatos, né? Aqueles crentes ranzinza. Não, nós somos chamados para testemunhar do Deus vivo, só isso. E chegou lá, ela não gostou nada disso. Depois de um tempo ela foi embora, chamou o Uber lá e foi embora. Outro dia ela falou assim: pai, eu fui lá, eles me viram lá, eu tomei um Guaraná lá e aquilo não é para mim não. Nunca mais foi. Porque ela gosta mesmo de ficar na igreja. Não é porque eu obriguei ela a ficar na igreja, nenhum as minhas filhas foram obrigadas a ficar e ir em igreja. Não, mas elas vê a pastora, vê a família da pastora. Não é? Quando tem o Natal em casa, aqueles cânticos gostosos de Natal, de nasce Jesus, ele veio, é o ambiente. José e os filhos deles foram ir junto, levaram os ossos e foram enterrar José em Siquém, porque José também tinha a certeza de que a fé influencia gerações. Todo mundo olha para você, né? Todo mundo olha para mim. A convicção de José deixava esse testemunho visível. Acreditava que Canaã era a herança do seu povo. E nós também temos que pensar assim sempre. Queremos deixar um legado para aqueles que virão depois de nós, uma herança. A maior herança que você pode deixar são suas coisas, não são terra, bens, dinheiro. A melhor herança que você pode deixar para os outros é a fé. A fé não tem valor. A fé é um valor incalculável. Tudo o que eles precisarão era a fé. Será a fé.
A fé vai fazer eles serem felizes, a fé vai fazer eles ter uma profissão, mas uma profissão feliz. A fé vai ajudá-los no momento de angústia, que terão bastante. A fé vai ajudá-los no relacionamento. A fé vai ajudar quando eles se depararem com doença. A fé vai ajudar quando se depararem com morte, porque isso tem muito valor que dinheiro não compra. É o legado da fé. Amém, amados? Deixa isso para eles, e o resto eles vão conseguir. O resto eles vão ter. Não vai ter problema. Olha, a última certeza de José, que ele falava, ele dizia assim: certamente Deus vos visitará. E ali ele aponta ainda para algo maior do que a saída do Egito. Ele encontra ali o caminho para Canaã, para a terra prometida. Nós temos essa certeza da nossa Canaã celestial. Amém? É a terra que Jesus veio trazer para nós. José era um tipo de Jesus Cristo. E ali, quando a gente vê João capítulo 1, versículo 14, nós encontramos assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha, Deus visitou a mim e a você, visitou esta terra, em Cristo Jesus. E Ele não só apenas para nos libertar do pecado, da escravidão física, mas para libertar todos os que creem que Ele é o Salvador, que Ele é o libertador, que Ele é o nosso Senhor, que nos levará, já nos conduz para a Canaã celestial. Amém, irmãos? Eu vou para lá, eu estou indo para lá, você está indo para lá. E uma coisa você pode ter plena certeza: vai chegar um dia na sua vida que você vai dizer: certamente eu estou indo para a Canaã celestial. John Wesley, quando morreu, a última frase dele foi essa: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Olha, gente, essa foi o que o John Wesley, o fundador do metodismo, disse no último momento. E ele não tinha nada, e foi muito rico, mas tudo que ele ganhava ele distribuía na missão. E ele falava assim: quando eu morrer, se vocês encontrarem riqueza em meu nome, podem dizer ao mundo inteiro que eu vivi uma vida mentirosa. E quando Wesley morreu, só tinha a casa onde ele viveu. Eu fui visitar essa casa lá em Londres uma vez, casa simples, sobradinho simples, ou de madeira, com os móveis a cama dele, o lugar onde ele ajoelhava. Eu ajoelhei lá no lugar onde ele ajoelhava. Meu ministério nunca mais foi o mesmo. Eu tive que ajoelhar lá e bater a chapa. Aí ajoelhei no lugar dele ali. Ele era pequenininho, era menor do que eu, 1,57 m ele tinha, mas um gigante na presença de Deus. E quando ele morreu, acharam aquela casa, 2 pratos, alguns garfos e uma daquelas bolsinhas de se colocar moeda com aqueles centavos da moeda inglesa. Não tinha mais nada. Mas ele morreu. Quando morreu, ele olhava para o pessoal e dizia: olha, eu vou em paz. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Isso era certeza. A mesma certeza de José. Quando José falava: certamente Deus vos visitará, o Wesley dizia para o povo: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Isso é certeza. Será que você pode dizer isso também? O melhor de tudo é que Deus está contigo? Hein? Olha a pessoa que está do teu lado e diga: o melhor de tudo é que Deus está com você. Entendeu? O melhor de tudo. José apontava para a terra prometida, e Jesus aponta para a nossa Canaã celestial, que é muito melhor. Além disso, José pediu que seus ossos foram transportados, ali. E Jesus Cristo é essa esperança da ressurreição. E ele diz lá em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E mostra
a certeza de que nós temos que Jesus está conosco. José morreu ali no Egito. O seu coração sempre esteve em Canaã. Ele estava no Egito, mas o coração dele estava lá de onde ele sabia que era a sua terra. Suas convicções não foram baseadas em riqueza, poder ou reconhecimento humano, mas na fidelidade de Deus. Ele cria, queridos, que Deus visitaria o seu povo, cumpriria a sua promessa e que sua fé impactaria gerações e de forma profética apontava para Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida. Certamente Jesus está neste lugar. Eu creio. Certamente Jesus está com a gente. Martinho Lutero, no tempo que ele estava em profunda aflição e dúvida, ele escrevia num pedaço de papel 3 palavras. Martinho Lutero foi aquele que inaugurou uma era da igreja evangélica. Ele escrevia assim: eu sou batizado. Para ele isso era suficiente para lembrar que, apesar das lutas que ele vivia, sua identidade estava firmada em Cristo. E nenhuma circunstância poderia apagar a promessa de Deus na sua vida. Nenhuma circunstância pode apagar a promessa de Deus na nossa vida. Amém, amados? Esse é o Deus que nós cremos. Amém? Quero orar com sua vida. Quero orar com você. Que nesta noite você possa dizer: certamente Deus está comigo. Amém? Convidar aqui os nossos irmãos aqui. Não sei qual situação você vive, mas uma coisa eu sei, que certamente Deus está com você. Eu não sei se você passa por um momento de dúvida, de luta familiar, se você passa por um momento de incerteza na sua vida, se você passa por um momento de falência, mas uma coisa eu sei e Deus sabe: certamente Deus está com você e você deve entregar nas suas mãos essa confiança, para que Ele opere na sua vida. Amém, irmãos?